Nessa manhã, para quem não sabe, e muita gente não deve saber, eu sou cego com perda total, isso desde os 22 anos de idade, eu estou com 56 anos. Até os 22 anos de idade, eu já era uma pessoa com deficiência física, porque eu tive paralisia infantil aos 6 meses de idade. Então, eu convivi como quase uma pessoa que nasce com uma deficiência, né, com relação à paralisia infantil, e passei a ter a experiência de quem tem uma deficiência adquirida aos 22 anos de idade. É uma realidade diferente. Esse malabarismo que eu estou fazendo aqui, de colocar o fone, é para vocês ficarem tranquilos com relação ao que haverá depois desse momento aqui, né? Eu estou pedindo a Deus que o cheiro não chegue aqui antes de eu terminar, né? Porque senão vai ser complicado vocês ficarem concentrados com o cheiro da feijoada, né? Mas, são 10h23 agora, tá bom? Em tese, a gente vai até 11 horas. E eu espero cumprir isso. Combinado? O tempo vai passar rápido, fica tranquilo. Tá bem? Então, a realidade de quem nasce cego é diferente de quem perdeu a visão na vida adulta. Ou seja, quem tem uma deficiência adquirida convive com uma realidade diferenciada. Em que sentido? Vamos colocar assim, você nunca nadou, mergulhou, sem precisar voltar para respirar, né? Você nunca respirou debaixo d'água. Você sente falta disso? Não, você nunca fez. Você gostaria? Seria legal, né? Você já voou assim, asas, né, como um pássaro? Não. Já viajou de avião, outras coisas, mas você sente falta de voar? Não, eu sempre andei com as minhas próprias pernas. Ok. Essa é a realidade de quem nasce com uma deficiência. A pessoa cega nunca enxergou. Ela entende que seria interessante enxergar, mas ela já está plenamente adaptada, ou melhor dizendo, ela tem como natural a sua vida sem enxergar. Agora, quem perde tem que se adaptar. Eu enxergava e eu sei o que é enxergar, e por isso mesmo eu sinto a perda, né? Então, por exemplo, se esse fone de ouvido aqui cai no chão, é um desafio, né? Para pegá-lo, para achá-lo. E aí eu penso assim, poxa senhora, era só olhar e localizar. Então eu sei o que é enxergar, eu sinto a falta. Então, a pessoa que nasce cega, ela vai crescer aprendendo a lidar com o mundo onde ela não enxerga, mas as outras pessoas têm uma capacidade que ela não tem. Aquele que perdeu, ele tem uma caminhada da reabilitação. Ele vai se adaptar, ou seja, aquilo que ele fazia enxergando, ele vai ver aonde ele alcança, fazendo sem enxergar. Por isso ele vai lidar como todo mundo, com limites e possibilidades. E nesse sentido eu quero, após a reflexão que eu vou propor para vocês agora, trazer algumas questões bem práticas, mas isso eu vou deixar para um pouco depois. Antes, porém, eu vou pedir ao pastor Rogério para nos ajudar numa leitura bíblica de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo todo porque ele só tem 13 versículos. É uma história que talvez quando você leu 2 Samuel, passou assim, sem olhar com muita atenção para ela. Mas ela tem aspectos muito interessantes, e quando pensamos numa pessoa com deficiência, esse texto aí é uns da Bíblia que brilham para a gente, em meio às Escrituras. 2 Samuel, capítulo 9, é o encontro de Davi com esse nome diferente aí, Mefibosete. Pastor Rogério? Pastor Rogério está aqui? Estou aqui. Aqui ele. Eu não sei se ele está aqui, mas eu vou olhar para a caixa de som. Não, estou aqui embaixo. Tá bom. Então ele vai nos conduzir na leitura, amém? Capítulo 9 de 2 Samuel, qual versículo? Do 1º até o 13, capítulo inteiro. 13, vamos lá. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém ainda da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse:
eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Obrigado, pastor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Absolutamente não por acaso aí está esse relato. O Senhor assim desejou registrar para a nossa edificação. E lhe pedimos que nesse sentido o Senhor fale ao nosso coração. E aquilo que o Senhor falar, o Senhor nos ajude a viver. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É fascinante esse texto. Vejam que o rei Davi, ele tem por sua iniciativa o desejo. Isso brotou de alguma forma, não sei como. Talvez ele tenha despertado, acordado, e num tempo de devocional, enfim, vem à mente: será que existe alguém da descendência de Saul a quem eu possa fazer bem por amor a Jonatas, o seu querido amigo que já havia morrido? E ele empreende então uma busca. Interessante pensar no seguinte sentido: parece que esse pensamento de Davi é uma obra do acaso. Muitas vezes as pessoas com deficiência, elas têm uma relação um pouco prejudicada com relação a Deus, por acharem que possam ter sido por Ele esquecidas. Normalmente quando a gente passa por algo assim que não é de grande incidência, e graças a Deus por isso, com relação a todos, né, da cidade onde a gente mora, mas por que só eu fiquei cego? Não foi só você, mas por que comigo? A pergunta talvez poderia ser: mas por que não poderia ser com você, mas poderia ser com outro? A realidade declarada por Jesus, a conhecida: no mundo tereis aflições, decorre do pecado que entrou no mundo, e o pecado vai trazer dor de alguma forma. Não conheço uma pessoa que não tenha passado por algum tipo de dor e sofrimento na vida, seja nela mesma ou em outra pessoa que ela ama, e por isso ela sofre, talvez até mais de alguma forma, querendo, quem sabe, até se pudesse substituí-la naquilo. Os males sobrevêm nesse mundo que C.S. Lewis chama de vale de lágrimas, mas algumas pessoas, ao passarem por eles, têm dificuldade de compreender o amor de Deus, a ponto de enviar o seu Filho, que em seu ministério aqui curou a tantos, mas muito mais que isso, resolveu o problema que teríamos por toda a eternidade. Ele se entrega por nós, morre na cruz pelos nossos pecados, para que aquilo que o pecado provoca sobre nós aqui, de alguma forma, não tenha mais sequer a presença deste, o pecado, quando com o Senhor estivermos. Então Ele é o que atua em nossas vidas agora, consolando, confortando, dando livramentos que talvez você nem tenha percebido. Sabe quando você está passando na calçada e vê que alguém atravessou a rua desatento com o celular na mão e nem percebeu que o carro tirou assim, sabe? Aquela fininha nele, você pensa: olha só, ele quase foi atropelado. Deus deu um livramento que ele nem percebeu, ele continua olhando o WhatsApp, mas foi livramento. A gente não tem conta de quantas coisas Deus fez para nos livrar, e nós sabemos de quantas coisas Deus também nos deu, não virmos a sofrer a consequência que, humanamente falando, era esperada. São milagres. Quantas pessoas têm milagres para contar? Então, se nós ampliarmos a nossa visão, não só para a dor, mas olharmos para Deus, a gente vai conseguir fazer o que Paulo falou, né? Em tudo dá graças. A gente não dá graça pelo mal,
mas a gente dá graças a Deus pelo que Ele faz em nossas vidas, como nos consola, conforta e anima quando o mal nos visita. E nesse sentido aqui, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes a gente acha que o socorro, o auxílio vai vir daqui ou dali, a gente acha que dificilmente alguma coisa vai acontecer, mas Deus tem tudo em suas mãos, inclusive principalmente também o coração do rei. E sem dúvida foi pela permissão e pela ação de Deus que brotou esse pensamento na mente de Davi. Porque certamente Mefibosete, na condição que estava, já teria dito ao Deus de Israel: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou neto de rei, eu sou filho de um príncipe e eu estou assim. E Deus teve misericórdia dele. Mefibosete orou e Deus tocou o coração do rei. E quando Deus toca o coração do rei, algo vai acontecer. E de fato sim. Davi empreende uma busca. E que extraordinário. Ele encontrou alguém, e alguém muito especial, filho do seu querido amigo Jonatas. Davi manda trazê-lo. É muito interessante que ele tem, como o texto fala, ele é aleijado dos pés. O termo aleijado, a gente tem que olhar para a Bíblia, considerando sua tradução, aí no caso do hebraico, o tempo em que foi escrita. Eu falei ontem que eu sou mineiro e em Minas Gerais a gente convivia perfeitamente com esse termo, sem considerar uma questão ofensiva ou humilhante, era apenas descritiva, não é? E a gente tinha inclusive lá um artista muito renomado, né, na época, por suas obras, principalmente nas igrejas lá de Ouro Preto, o Aleijadinho, né? Mas o tempo foi passando e a gente foi ajustando, de modo que hoje preferimos as palavras o mais adequadas possíveis para não criar qualquer constrangimento ou ofender alguém. Embora eu sempre diga aos que são deficientes, não consideremos só a nomenclatura, qual palavra a pessoa usou, mas consideramos o que ela quis dizer, porque às vezes ela fica meio perdida e sem saber qual palavra usar. Eu falo portador de necessidades, eu falo pessoa com deficiência, eu falo cego, eu falo o que eu falo, né? A vontade que a gente tem é assim: fale o que quiser. Sempre que você falar com amor, a gente vai entender para além das palavras, né? E nesse caso aqui chega Mefibosete e você veja que ele tem um problema físico nos pés, e se é nos pés, há alguma dificuldade para a locomoção e tudo, mas ao chegar diante do rei, ele se prostra, né? Ele vai colocar a testa no chão. O rei então o identifica, Mefibosete, e já dizendo: não tenha medo. Mas por que Mefibosete teria medo? A gente sabe, né? Mefibosete sabe que o avô dele perseguiu com desejo de morte para com aquele rei que estava diante dele. Ele sabe que o pai era amigo, mas para que lado o coração de Davi iria? Abri um parêntese aqui para dizer: há muitas pessoas da minha geração, eu tenho 56, que vivem a vida como se a sua vida não refletisse nos seus descendentes. Eu morei em Cocalzinho, aqui pertinho, né? E naquele tempo eu ainda não era convertido, meu pai não deu sinal de conversão enquanto viveu, ele morreu aos 61 anos, em 2009. E naquele tempo meu pai não estava bem, ele fazia muitas coisas erradas, principalmente contraindo dívidas. Quando nós saímos de Cocalzinho, a gente saiu à noite para ninguém ver. Muitos anos depois, eu já era cantor evangélico, eu fui convidado para cantar no aniversário de Cocalzinho. E aí uma pessoa me falou: olha, você era a filha do seu Afonso, do mercadinho, da mercearia que parecia um mercado, sabe? Ela: ó, Walter, você vai e vai ficar na minha casa. Eu falei: quem é o seu pai? Ela: o seu Afonso, da mercearia, lembra? Eu falei: eu lembro, principalmente da caderneta que meu pai não pagou. Seu pai ainda tem essa caderneta? Porque eu acho que ele vai querer que eu pague. Ela: não, fica tranquila, ele já fechou o mercado e queimou as cadernetas. Só que tinha um probleminha, muita gente lá conhecia meu pai se chamava Walter. Qual é o meu nome? Walter Júnior. Vai que eu tenho alguma semelhança com ele. Eu falei assim: vem cá, você me lembra de uma pessoa, qual o seu nome? Melo. É Walter Júnior de Melo, né? Melo. E aí, enfim, eu fui, mas assim, quando meu pai fazia aquelas coisas erradas, ele não pensou que isso poderia refletir em mim, né? Pensa nisso, viu? Que é uma coisa muito boa quando você chega num lugar, né? E fala assim: eu sou fulano. Ah, tá. O meu pai conhece o senhor, ele é ciclano. Ah, você é filho de ciclano? Ah, então, por favor, diga o que quiser, peça o que quiser, que eu vou me esforçar demais. Eu conheci seu pai. Que a gente deixe um legado de bondade, de integridade,
de fidelidade a Deus, amém? Nesse caso, Mefibosete estava na dúvida, mas a dúvida foi desfeita, né? Davi vai dizer, não tema, não tema. Eu não vou te culpar pelos pecados dos outros. Deus faz assim, né? E diz a ele, olha, eu vou restituir a você todas as terras do seu avô, e você vai comer a minha mesa, a mesa do rei. Já imaginaram? Porque, assim, uma pessoa com deficiência naquela época era uma condição muito complicada, tanto é que você vai ver o que ele diz. Ele acabou de receber uma notícia maravilhosa, você pensa que ele vai, não é assim, cair em lágrimas, ele vai agradecer, não, ele fala, mas quem sou eu, seu servo, esse cão morto? Cão naquela época não era igual aos pets de hoje, né, gente? Cão, a visão que se tinha de um cão, era de algo que falava da sujeira do pecado. Chamar uma pessoa de cão era uma ofensa terrível. Ele se via assim. A forma dele se ver era compreensível em função de que ele olhava para tudo que havia à sua volta. Um homem naquela época ele tinha muito valor pelo quanto ele podia ser útil na guerra, ele não ia para a guerra. Ou na lavoura, ele não trabalhava na lavoura. Ou cuidava do gado, ele também não. Enfim, ele não tinha possibilidades como há para as pessoas com deficiência hoje para demonstrar o quanto são capazes, né? Serem úteis, trabalharem e tudo. Então ele se via realmente como algo semelhante a um cão morto. Havia essa visão dele a partir do que a sociedade transmitia. Mas ali agora ele estava diante do rei. E o rei Davi, em muitos aspectos, nos lembra Jesus. O olhar do rei não era esse. Repare que o rei nem dá atenção para o que ele disse. O rei age como o pai do filho pródigo. O filho volta, olha, eu vim, eu fiz isso, me aceita. O pai interrompe e fala, você é meu filho. Dá-lhe um abraço, um beijo, roupa nova, um anel, vamos festejar. Graças a Deus, porque ele não perde tempo, né? Com essas coisas de pecadores tentando se justificar. Ele já nos justificou. E isso custou o sangue e o sacrifício do seu filho. Davi afirma, está tudo definido. Um detalhe importante é que Davi conhecia muito bem aquele sentimento de Mefibosete. Essa coisa de ser excluído, de ser, como Isaías fala acerca de Jesus, ele foi desprezado e rejeitado. Davi sabe. Davi sabe que Samuel ia à sua casa, por ordem de Deus, com o objetivo de escolher aquele que seria o novo rei. E ele nem foi chamado para a reunião. Samuel mesmo chega e olha para Eliabe. Mas Deus vai falar, olha, não olhe para a beleza dele, a altura, não é? Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E depois que Samuel passou os olhos por todos, falou, não tem mais ninguém? Tem. Ele está com as ovelhas. Foram buscar o pastorzinho. Aquele homem que era rei de ovelhas ia ser o pastor de Israel. Seu nome? Davi. Davi entendeu que deveria valorizar cada pessoa, olhando não para o problema nos pés, mas olhando para o coração. Ele viu o quanto que aquele homem carecia de reconhecer o fato de que Deus o valorizava, porque nós temos, cada um de nós, algo que ninguém tira. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E por sua graça, essa imagem vai sendo restaurada a cada dia, à imagem do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Bem, Mefibosete então vai conhecer o privilégio de morar em Jerusalém e comer na mesa do rei. Ele foi convidado e aceitou. O próprio filho de Davi, depois Absalão, sem precisar de convite, vai rejeitar. E depois, quando deseja, tanta coisa ruim aconteceu entre os dois. Nesse momento, com Absalão, Davi foi tão mal, mas aqui ele foi maravilhoso. Não é sempre que a gente reflete Jesus, mas a gente dá graças a Deus quando isso acontece e pedimos perdão quando não acontece. E pedimos a Deus que nos guarde de não refletir quem é Cristo em nós. A realidade é que, da mesma forma que Davi desejou Mefibosete em torno da sua mesa, Deus deseja não só que todas as pessoas com deficiência ali estejam, mas que também nós estejamos e permaneçamos. Nós somos convidados para estar diante da mesa. Diante da mesa está não o rei em pessoa, mas está presente.
E o símbolo está no pão e no vinho, o sangue que foi derramado para perdão dos pecados. E o corpo que foi crucificado, e nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem morre e temos uma nova vida no Senhor. O que nos cabe a quem consegue com toda a facilidade, e parece que é a maior dificuldade para quem não tem dificuldade é vencer o sono, né? Mas é vir participar da mesa do Senhor. E não só isso, viabilizar que todos estejam ali. Eu tenho certeza que os servos do rei no palácio envidavam esforços, quais fossem, para que Mefibosete, a cada refeição, ali estivesse. E estar ali era algo maravilhoso. Era desejo de Davi não só ter notícias de Mefibosete, era quando se sentava para a refeição, olhar e vê-lo à mesa, olhar no rosto e ver como você está, te acompanhar. Que o tempo da ceia seja também isso para nós. A gente se aproxima da ceia e olha à volta e a gente quer ver o rosto de cada irmão. E não só ver o rosto, ver como está o rosto, porque nós somos um só corpo. E por isso mesmo, quando um membro sofre, todos com ele sofrem também. Quando um é exaltado, com ele todos se alegram. E essa simbologia maravilhosa da ceia não foi por acaso. E há tanto que se pode falar dela. Agora, algo que nós precisamos fazer é olhar para aqueles que, na realidade dessa vida, onde sofremos com o pecado, têm dificuldade sequer de levantar de um banco e chegar até aqui, à mesa, que fica à frente. De modo que os que usam cadeira de roda possam chegar. De modo que os deficientes visuais, caso queiram se aproximar, podem também. Os surdos também. As pessoas com autismo. Agora várias igrejas têm aquela bandeja do pão para quem tem a doença celíaca, né? Pão sem glúten. Tudo bem, não tem problema. De modo que quem vier aqui à frente e tirar uma foto, ou você olhando para os lados, veja que nós refletimos uma realidade do mundo, que inclui pessoas que pelo mundo só não são mais incluídas porque tem a lei, né? Porque funciona assim, quando não tem amor, vem a lei. Já que não vai por amor, vai por obrigação. Tem vagas para pessoas com deficiência? Tem. Por quê? Porque se dependesse do amor, do conjunto da população, o deficiente nunca conseguia estacionar, né? Porque ele precisa de um pouco mais de tempo. Às vezes, aí vinha outro e tomava o lugar. É triste quando as pessoas fazem, mas só obrigadas. É triste quando a gente faz, não por amor, mas por culpa. Mas nós não precisamos de nada disso. Porque nós desejamos a presença dos nossos irmãos. Nós temos um compromisso de amor e bem-querer para com eles. E é por isso que a gente quer todos eles aqui. De modo que você possa olhar e possa ver essas deficiências, caso existam, todas representadas. Um desafio muito grande para a gente, essa frase eu repito depois, é que às vezes a gente pensa assim, por que nós vamos criar algum recurso de acessibilidade quando a gente não tem pessoas com deficiência aqui? Vamos pensar diferente? E se a gente não tiver pessoas com deficiência aqui, por que não tem recurso de acessibilidade? Porque para a pessoa com deficiência, o gesto fala mais forte, porque palavras ela já costuma ouvir. Em Brasília havia uma igreja que eu contei, da calçada até a porta do templo havia 37 degraus. Imagine que uma pessoa com a sua cadeira de roda quer ir à igreja, ela chega e olha lá de baixo, lá em cima tem um diácono com um boletim na mão, 37 degraus. É verdade que esse diácono amorosamente pode chamar um outro colega e levar a pessoa, né? Mas não é isso que ela quer. Porque assim, se você me ama e quer que eu vá à sua casa, e a primeira vez que eu vou, você vê que tem uma dificuldade tremenda para eu chegar até a porta, se você me ama, você vai fazer um esforço. Para quê? Para da próxima vez você poder falar, olha essa rampa aqui, pode vir, está tranquilo. Precisar de ajuda, estou aqui. Essa igreja teve um trabalho danado, porque lá em Brasília tudo é tombado, né, pelo patrimônio, mas ela conseguiu rampas laterais. Porque a pessoa com deficiência, ela quer o acesso com segurança e com autonomia. Essa é a linguagem. Eu quero terminar pontuando para vocês algumas coisas rápidas aqui,
Porque quando a gente pensa nas deficiências, são tantas, e a gente fica com medo de errar, e o medo de errar nos imobiliza. Não faça isso. Se você encontrar alguma pessoa com deficiência, busque se comunicar com ela, da forma que você conseguir, para dizer, eu quero ajudar. E deixe que ela te mostre se ela precisa de ajuda e como você pode ajudar. E tudo vai dar certo. Porque quando existe amor e boa vontade, é isso que acontece. Se uma pessoa cega, por exemplo, você vê que ela está meio perdida, você chega, ó, meu nome é Walter, posso te ajudar? Ela vai te ensinar. Aí você fala, eu não sei guiar uma pessoa cega. Ela vai te mostrar que basta você ficar do lado dela, um passo à frente, e simplesmente esticar o braço direito ou dobrar. Ela vai segurar no seu braço e vai te seguir. Quando você for passar por uma porta, atenção, porque na porta não vai dar para passar os dois, né? Avise a ela, basta colocar o braço para trás, ela te ajuda. Se uma pessoa cega chegar aqui, e aí você a conduzir assim para sentar, é muito simples. Basta colocar a mão dela no encosto das costas. Só isso. Não precisa acoplar a pessoa cega, sabe? A cadeira não. Seria bom que você dissesse se tem braços e se a cadeira tem rodinha, que ela pode apoiar e a cadeira sai andando, né? E assim ela vai se sentar, não é? Quanto aos recursos aqui da igreja, é claro que o cego é muito beneficiado, muita coisa aqui é áudio. Mas quando tiver uma projeção, leia para ela, porque senão fica assim o palestrante dizendo, como vocês podem ver nesse slide, qual slide? Aí, ela não sabe o que está acontecendo. Então você pode fazer isso para ela. Se ela precisar ir ao banheiro, conduza ao banheiro, oriente o espaço, do lado esquerdo é a pia, ali é a cabine e tudo, e está tudo bem. Se você não se sentir à vontade, diga, olha, eu vou pedir uma pessoa para te ajudar nisso. Está tudo bem. Quando ela for embora, se vier uma pessoa buscá-la de carro, você não precisa abrir a porta e enfiar o cego lá dentro, não. Você coloca a mão dele no teto do carro e na porta aberta. O resto ele faz. Fica tranquilo. Ou seja, a coisa é bem mais fácil do que você possa imaginar. Eu sei que a gente tem uma tendência, eu falo eu sei, eu tenho, porque eu estou lembrando de quando eu enxergava, né? De gritar com o cego. Já viu isso? Eu não enxergo, aí a pessoa chega e fala no meu ouvido, Walter! Aí, sabe? Por quê? A minha tese é que lembra quando acaba a energia em casa? Você está ali, de repente acabou a energia, puf, aquela escuridão. Vocês estavam sentados na sala, está todo mundo perto, mas quando você vai falar com o outro, você grita, fulano! Porque você pensa assim, ele não está enxergando, para me perceber, já que ele não está vendo, eu preciso aumentar a voz. Então você não precisa gritar com o cego, a não ser que ele tenha também um problema auditivo que demande isso. Mas ao mesmo tempo, tome cuidado, porque às vezes a gente quer ser simpático, porque as pessoas acham assim, que se o cego a reconhece pela voz, ela é melhor do que as outras, é VIP, né? É especial. Não é bem assim. Primeiro, porque é difícil para a gente decorar, a não ser que a pessoa tenha uma voz, assim, um timbre muito característico, e quase sempre a gente está falando num ambiente que tem muito som. Então, às vezes, quando isso acontece, por exemplo, sabe quando tem o local do cafezinho, todo mundo conversando? A gente chega perto de mim e eu pergunto quem é, porque eu não consigo identificar. Mas tem os irmãos que se superam. A pessoa chega por trás de mim, coloca a mão nos meus olhos e fala, e aí, Walter, quem é? Ele muda a voz, sabe? Aí você fala, Senhor, olha, aquele momento é hora de ver como está o meu domínio próprio, né? Eu falo, irmão, eu não sei. Não, você sabe, rapaz, você não lembra de mim, olha a situação. Então, não faça isso, sabe por quê? Porque quando você faz isso, você evidencia para a pessoa cega a deficiência dela. É como se você estivesse dizendo para ela, olha só, você já enxergou, né? E agora, hein? Eu vou tirar as mãos, você vai continuar sem me ver. Então, toma cuidado. A gente não precisa ficar, como eu falei, e insistir nisso, medindo muitas palavras. Exemplo, você assistiu o culto ontem pelo YouTube? Desculpa, né? Você não assiste. Você viu? Não, também não vê. Aí fica aquela confusão. Os cegos usam as palavras como todo mundo usa. Você viu, você assistiu. Se você tiver curiosidades, você fique à vontade para perguntar, sem descer aquelas coisas que são, não é, de um fórum assim, mais íntimo. Já as crianças, as pessoas cegas entendem quando elas fazem perguntas, né? Eu me lembro quando foi um senhor cego à minha casa, e ele não tinha o globo ocular, então a pálpebra era costurada aqui, né? Aí o Vitor pequeno, eu estou conversando com o senhor, então e tal, aí o Vitor chega, abre o olho.
Eu, gente, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou comigo, ele está pedindo para eu abrir o olho, mas não tem jeito, porque o meu olho não abre. Aí explicava para o Vitor, filhinho, não tem jeito. Aí o Vitor, abre o olho. Aí eu falei, Jane, tira esse menino daqui, por favor, porque nós não vamos chegar ao entendimento aqui. Então, a situação de ter informações, ela se torna uma coisa tranquila, principalmente quando a gente tem uma convivência, porque quando você encontra uma pessoa com deficiência, olhando, você já percebeu, dá uma pane assim, né? É como você entrar no elevador e você fala, bom dia, a pessoa responde uma outra coisa lá, ela fala, começa, sei lá, qualquer coisa. Aí você, gente, é outro idioma. E agora, o que eu falo? Entendeu? Eu não sei esse idioma. Então, assim, tudo que é diferente nos paralisa inicialmente, mas tudo que é diferente vai deixar de ser diferente se houver convivência. A gente vai aprendendo. Por exemplo, se tiver um local aqui onde vai ter uma refeição igual hoje, você vai conduzir a pessoa cega, vai colocar a mão dela no encosto, ela vai se sentar. Aí você vai perguntar para ela, se ela deseja servir, né, você a acompanha, ou se você traz. E quando você colocar as coisas para ela, por exemplo, o prato, o copo de refrigerante, não é? Se você tirar qualquer coisa do lugar, avisa. Que é mais ou menos assim, esse celular está aqui, Se uma pessoa vier e tirar ele daqui e colocar no canto, a partir desse momento, onde ele está? Em qualquer lugar. E aí eu tenho que procurar tudo. E é incrível como eu coloco esse celular em cima do criado, e eu passo a mão no criado todo e não encosto nele, até que eu acho. Por quê? Para a pessoa cega, as coisas têm que estar no lugar. Eu vou terminar, eu vou lembrar do caso de uma igreja. Havia um casal de cegos. As pessoas cegas se casam, têm filhos. Não quer dizer que os filhos também são cegos, né? Papagaio, cachorro, nada disso. Mas eles eram. E o pessoal olhava assim para casa e achava que podia ser um pouquinho mais organizada. E um dia que eles saíram, alguém conseguiu a chave. Foram lá, o pessoal da igreja limpou maravilhosamente, tirou tudo do lugar e depois colocou. As pessoas cegas voltaram e ligaram para eles em pânico. Pelo amor de Deus, venham aqui nos ajudar. Ninguém sabe onde está o sal, o açúcar, nada. Os remédios, nada, ninguém sabia. Então a gente não tira do lugar. Mas você não precisa saber isso de cor. E lembre-se, toda vez que você quiser ajudar, o melhor caminho é, primeiro, se apresente e pergunte. Sabe por quê? Porque tem coisa que, como cego, eu faço melhor sozinho. Porque quando a pessoa não sabe ou não pede, ela sai fazendo. Por exemplo, um amigo meu, ele estava na calçada, esperando um carro que ia parar exatamente ali onde ele estava para lhe dar carona. Uma pessoa ia passando e viu o cego com a sua bengala. Aquilo ali não é varinha, tá? É uma bengala de cego. E ele com óculos escuros, porque o óculos, para que óculos escuro? É porque às vezes você está andando na rua e tem um galho, aí o galho vem e bate, né? Machuca o seu olho. Se você está de óculos, protege. Então ele está ali bem caracterizado. Então a pessoa passou, olhou o cego e falou, tadinho, ele deve estar querendo atravessar a rua. O que a pessoa fez? Já chegou, pegou o cego pelo braço e saiu levando ele até o lado. A pessoa estranhou um pouquinho a resistência do cego em acompanhá-lo, entende? Quando chegou do outro lado, ele, pronto, tudo bem? Aí o cego, olha, não está tão bem, porque eu precisava estar do lado de lá, que eu estou esperando uma carona, eu não queria atravessar. Aí a pessoa olhou para ele e falou assim, está vendo, a gente ajuda, a pessoa ainda reclama, e foi embora. Deixou o cego. Há uma tendência das pessoas, como eu disse ontem, nós não estamos acostumados com o amor, a indiferença, né? Aquela pessoa, o cego está se aproximando da parada de ônibus, aí está aquele burburinho do povo conversando, a hora que ele pisa na parada, silêncio. Aí ele pergunta, alguém pode me ajudar a ver o ônibus que vai chegar? Silêncio. Porque a ideia é assim, se eu estou em silêncio, o cego não pode me ver, eu não existo. Mas é claro que tinha gente ali. Essa forçou uma situação. Eu tinha um amigo cego que estava no semáforo, parado, ele queria atravessar. E ele fica assim, né, meio que olhando para o lado, para ver se alguém ajuda. E aí finalmente apareceu uma pessoa, meio estranha, né? Porque ela veio meio bruta, ela pegou ele pelo braço e saíram os dois atravessando. Ele estranhou as freadas dos carros e as buzinas. Mas chegou do outro lado, ele pegou no braço da pessoa e falou, obrigado. Aí a pessoa respondeu, não, eu que agradeço. Como assim? Eu sou cego. A estratégia do outro cego, já que não se vêem tantos cegos por aí, foi a seguinte, eu chego no semáforo,
Todo mundo enxerga. O primeiro que eu encosto o braço, eu carrego ele até o outro lado, né? E foi isso que aconteceu. Bem, muito pode-se dizer, e eu não vou falar aqui, mas eu vou deixar um PDF para vocês com um guia que a gente estabeleceu, e eu espero que você entenda o seguinte. Por exemplo, para auxiliar uma pessoa cega, você não precisou fazer um curso, você já ouviu bastante coisa aqui que já vai te ajudar bastante quando você vê uma pessoa pela rua. Cão guia, eu sei que o cachorro é lindo, mas não acaricie, porque senão ele distrai. Ele com aquele arreio que o cego segura, ele está trabalhando. Se você tira o arreio, ele é um cachorro como qualquer outro, mas naquele ponto ele está trabalhando. Aí você fala, eu vou acariciar, já que o cego não vê. O problema é que o cachorro distrai, o cego dá um comando, o cachorro se perde, né? Comandos como, por exemplo, procurar uma escada, procurar uma porta de entrada, ele vai se perder, entendeu? Ele é um excelente amigo, mas ele precisa de concentração. Então, veja que a distância entre você ajudar uma pessoa com deficiência é muito, e aquilo que você imaginava, né? Há algo aí de surpreendente, porque é uma distância muito curta. E tudo começa com a boa vontade. Quando a gente diz, posso te ajudar? Isso não é comum, não é comum. A maioria das pessoas, eu me lembro quando um coleguinha chegou para a nossa aula, eu dando aula de informática, e ele disse, ele tinha nanismo, anão, e ele chegou sem a bengala, porque uma pessoa não o viu, quase que caiu em cima dele, jogou a bengala longe, não olhou para trás e foi embora. Deixou ele lá, e ele veio como pôde até chegar onde a gente dá aula. Eu vou concluir dizendo para vocês que, fruto de tudo isso que eu compartilho com vocês, faz 7 anos, nós começamos um projeto chamado João 9, você vai poder conhecê-lo, acessa o YouTube, escreve lá, Projeto João e o número 9, é o capítulo 9 de João. Jesus vê um homem cego, Jesus o cura, depois Jesus se revela a ele como a luz do mundo. No primeiro momento, melhorou a qualidade de vida dele demais, né? No segundo momento, se revelou a ele como a vida eterna. Através desse projeto, a gente ensina informática para pessoas cegas. Com isso, elas podem estudar, passar em concurso e muito mais. E com os livros em áudio de cunho cristão, a gente compartilha a mensagem da salvação. Várias outras coisas a gente faz, mas as 2 principais são essas. E com isso, tanta gente tem histórias maravilhosas para contar, testemunhos que você também vai encontrar lá no canal. Se você quiser nos apoiar nisso, como disse a irmã Ana, tem os livros que você pode adquirir, tem também o pendrive com as músicas que eu canto, e como voluntário, tem tanta coisa que a gente precisa fazer. Mas o mais importante é que você tenha essa disposição. Não olhe para as necessidades que estão à sua volta com o ar de isso não é comigo, tem a ver conosco. Jesus não está andando mais por esse mundo, mas o seu corpo está, e o cabeça quer nos direcionar. Eu não sei para que direção Deus vai te levar em termos de vocação específica, mas ainda que a sua vocação não seja lidar com pessoas com deficiência, a nossa vocação não é a única coisa que fazemos nessa vida, é a principal, mas outras podem nos demandar. E Deus pode estar levantando aqui também pessoas que se voltem para nós, com deficiência, para ser uma bênção. Amém? Que o Senhor nos ajude, que muitos que, como Mefibosete, oravam, possam ver não o rei sendo tocado no coração, mas os filhos do rei. E que os filhos do rei possam imitar o seu mestre. O mestre veio para servir, ele disse Deus. E a gente quer fazer isso para o Senhor. E toda vez que a gente quer fazer para o Senhor, a gente faz para o próximo. Como disse Jesus, porque eu estava com fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, estava encarcerado e foste me visitar. Quando você fizer por um desses pequeninos, pode ter certeza, é para o Senhor que você fez. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui, mais uma oportunidade de pensarmos no privilégio que o Senhor nos dá de lhe servir, de glorificar o teu nome, de te exaltar, de nos vermos sendo usados para fazer o que um dia fizeram por nós e de tantas formas. Obrigado que o Senhor derramou amor no nosso coração e agora a gente quer repartir. Ajuda-nos, Senhor, assim, a sermos lembrados como um dia o teu servo Davi foi ao favorecer Mefibosete. Quantas pessoas de nomes diferentes, mas com necessidades iguais a ele, estão por aí. Que os nossos olhos estejam sensíveis, nossos ouvidos também. Acima de tudo, nosso coração,
para que sejamos conhecidos como uma igreja que é acolhedora, que prega o Evangelho todo a todos e que não haverá obstáculos para ela no anúncio dessa mensagem, no sentido de que ela alcance o coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.